E aí, pessoal, muito boa noite. Estou voltando aqui depois de um período aí afastado, mas agora eu vou retomar os nossos vídeos diários e venho aqui hoje para falar um pouquinho da nossa classificação, do que está acontecendo no Mundial, fazendo um levantamento para esse Mundial, tudo que rolou durante esse período no Mundial. Para vocês, depois eu vou até postar umas fotos no canal. Eu participei ontem de um programa. Na verdade, a Energia 97 em São Paulo, ela tem uma das maiores rádios de um alcance fantástico aqui em São Paulo, com uma audiência gigantesca. Ela tem as transmissões de futebol e ela tem um trabalho que ela executa agora, além do Estádio 97, que muitos devem conhecer. Ela tem agora o Sofá da Energia, são pessoas que ficam fazendo comentários durante as partidas do campeonato. Normalmente isso é feito no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. E eles estão cobrindo o Mundial, estão cobrindo os times brasileiros. E eu fui convidado por eles para poder participar, fazendo a cobertura exatamente falando do Fluminense, junto com um outro rapaz que veio do Rio de Janeiro, o Matheus. E nós fizemos juntos ali os comentários da partida. Foi uma coisa assim única. Eu vou postar as fotos depois. Eu não posso colocar o vídeo, até porque tem direitos, mas eu vou postar minhas fotos do que eu tirei de lá. E assim, foi uma experiência única. Por que uma experiência única? Primeiro porque fazer esse trabalho é algo diferente, né? É algo que traz um engrandecimento para nós. Segundo, falar do Fluminense é sempre um orgulho. Independente se está bem ou se está mal, nós estamos falando de Fluminense. Fluminense é sempre questão de orgulho para a gente. Então, ontem comentando o jogo lá, foi engraçado isso, aquilo, só que o coração tricolor estava quase saindo pela boca e a gente preocupado com o resultado do que poderia acontecer. Sorte nossa que o Fluminense conseguiu manter o empate e se classificar para literalmente estar nas oitavas de finais e vai enfrentar agora a Inter de Milão. Durante o dia de hoje eu fiquei ouvindo diversas pessoas falando sobre se a estratégia foi correta do Fluminense em por acaso forçar aquele empate. Porque assim, vamos ser bem claros, né? Aquele empate de ontem foi um empate um pouco meio maroto, né? Tava na cara que o Fluminense não queria atacar, que o Fluminense estava satisfeito com o resultado. Só que, por outro lado, o Fluminense imaginaria que o Monte Rei seria ou o River Plate e viu a Inter. Tem jogo? Tem jogo. E eu vou falar disso já já. Só que hoje, o papão, o bicho papão chamado Manchester City, meteu 5, como diria Jorge Jesus, 5, meteu 5 gols na Juventus de Turim e veio para o nosso lado da chave. Significa que não está tão simples assim. Então, será que foi feita uma boa escolha? Era de um lado o Real Madrid, do outro lado o Manchester City, então você não sabia para onde correr, né? Mas creio que a gente vai ter jogo, principalmente contra o Inter de Milão. Acho que se o Fluminense jogar o que jogou contra o Borussia Dortmund, ele tem chance. Porém, o que tem acontecido com o Fluminense é que o Fluminense tem jogado sem o mesmo intuito que jogou os primeiros jogos. Não tem jogado bem, o time não tem tido a mesma intensidade. Alguns jogadores têm deixado a desejar, principalmente o meio-campo. O Martinelli, ele não sei se ele está cansado, o que é, mas ele tem momentos que ele está andando em campo. Tem alguns jogadores que você vê nitidamente que tem sérios problemas, né? Tem alguns que são problemas técnicos, como o Freitas. Fiz uma boa partida do Ignacio ontem, o Fábio, para variar, salvou a gente. Samuel Xavier fez um jogo burocrático, o René para mim melhor do que ele. Uma partida razoável, melhor do que no meio campo ali do Hércules. Nonato não foi tão brilhante quanto das outras vezes. O Keno, quando entrou, não teve a mesma intensidade de outros jogos, até porque eu acho que foi também orientado a não ter essa intensidade toda, porque o resultado de empate deixava a gente numa classificação garantida. Por isso o Renato
saca o Cano e coloca o Bernal, e junto com o Everaldo. Então, a tendência ali era ter o Fluminense cada vez mais preocupado em não tomar um gol. A gente pode falar assim, pô, o Fluminense jogou mal, para mim jogou bem mal. Mas nós não fomos, a não ser os dois lances do início do jogo, nós não tivemos uma preocupação exatamente com a zaga ou com coisa parecida. Até porque Renato, o que ele fez? Renato Gaúcho, ele literalmente, ele simplesmente, ele conseguiu, como é que eu posso dizer para você, neutralizar o time do Mamelodi Sundowns. Então, o Fluminense não foi acossado, não teve nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, perigo à nossa neta. Porém, nós também não atacamos, a não ser o chute do Germancano que bateu na trave num cruzamento pela direita do Arias, o Fluminense não teve nenhum outro tipo de ataque também. Então é muito pouco para um time que quer mais nesse Mundial. Espero que o Fluminense mude a sua postura, principalmente agora contra a Inter, porque agora é vencer ou vencer. E não adianta ficar lá se defendendo como criança. Eu não estou dizendo para ir também com o peito na lança, como fez Fernando Diniz contra a Manchester City. Eu acho que o Fluminense jogar assim com os três, eu jogaria com os três cabeças de área, mas faria como fizemos com o Borussia. Sairia para o jogo e tentaria sim, não só numa bola vadia, mas buscar os resultados. Mais bem postado na defesa, até porque o time do Inter é muito melhor do que o do Borussia. Então o Fluminense precisa sim fazer isso. E o que nós estamos achando desse Mundial? Esse Mundial ele tá trazendo muitas informações, principalmente que existe, vamos lá, hoje 4, 5 times europeus muito acima da média. O Bayern, que eu não sei, vai fazer um jogo difícil contra o Flamengo, mas acho que passa. Você tem o Manchester City, que hoje atropelou. Você tem o Real Madrid, você tem o Paris Saint-Germain. Então, quer dizer, você tem ali uns times, e tem o Liverpool que não está aí, ou o Barça, que não estão no Mundial. Mas você tem alguns times que estão numa prateleira mais alta, o restante está numa prateleira mediana. E aí é o que eu digo para vocês, acho que dá pra gente? Acho. O Fluminense não tem um time lá grande, muito forte, mas tem um conjunto forte. Tem um jogador que desequilibra, chamado John Arias, que se tiver no dia dele pode fazer uma diferença enorme. Então acho que tem condição, acho que nós temos condição, sim, acho que a gente pode jogar e fazer um bom jogo. Acho que nós temos condição de estar buscando ali uma condição melhor para esse time do Fluminense. Porém, para isso nós temos que encarar as nossas limitações e entrar em campo sabendo disso. Não dá para entrar com aquela vontade, sabe, parece que comeu uma feijoada, como aconteceu no jogo de ontem. Nós temos que entrar com vontade para ganhar. Nós temos que fazer o Fluminense jogar em prol daquilo que ele pode fazer para poder sair de lá vencedor. O Mundial tem trazido algumas surpresas. A vitória do Botafogo foi uma surpresa, foi. Até o nosso empate contra o Borussia também. Eu não digo a vitória do Flamengo contra o Chelsea, não. Mas tem trazido algumas surpresas. O Inter Miami é uma surpresa para mim. Porém, como está tendo essas surpresas, por que essa surpresa não pode continuar? Teremos um brasileiro a menos no sábado. Após as 15 horas, teremos um a menos. Palmeiras ou Botafogo, um dos dois estaremos voltando para o Brasil. Mas podemos ter 3 times nas quartas. Depende muito do que Flamengo e Fluminense vão fazer. Nós vamos ter. Mas o que Fluminense e Flamengo vão fazer são jogos muito difíceis. Acho que o jogo do Flamengo ainda é mais difícil que o nosso. Mas o Fluminense tem ampla condição de estar ali numa quarta. E se cair numa quarta, vai pegar o Manchester City. Gente, quarta de final é outra história, é um jogo só. Sabe, futebol é algo muito. Por isso futebol é fascinante.
Se você falasse para vocês colocam dinheiro na vitória do Botafogo contra o PSG, não estava no 5, 6, o Botafogo jogou com tudo o que queria e conseguiu o resultado. E eles têm essa sensação que nós somos muito inferiores. Não duvido nada que o Guardiola se pegue a gente numas quartas de finais, tire alguns jogadores, mexe para lá, mexe para cá, porque não acredita muito no nosso potencial. Gente, aí é o nosso momento de chegar e fazer o nosso papel. Então, gente, futebol é isso. É arriscar, é tentar, é conseguir. O Fluminense já conseguiu lá 150 milhões de premiação, pode muito mais, dependendo do jogo da próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Espero que o Fluminense chegue e faça o seu papel. O coração já está apertado, a coisa não vai ser simples. Amanhã vai ser o primeiro dia que nós não vamos ter jogo, né? No Mundial de Clubes. Os jogos voltam só no sábado. Então é assim, é a expectativa de chegar à data de ver o Fluminense melhor, com chance de ser vencedor e quem sabe de se encontrar nas quartas de finais. Outra coisinha que eu queria trazer para vocês, e eu queria deixar essa uma dúvida no ar. Hoje saiu a notícia que Jefferson Soteldo está recuperado, poderia ter ficado no banco no jogo contra o Mamelodi, que pode ser novidade no banco de reserva do Fluminense contra a Inter de Milão. Você colocaria ele lá? Você utilizaria Jefferson Soteldo? Vou lá dar a minha opinião. Se não tiver nenhum problema que a gente vai perder ele, a chance de perder ele, para quando voltar para o Brasil, para o Campeonato Brasileiro, deixaria ele no banco. E se o Fluminense precisar, entraria com ele. Por quê? Porque ele é um jogador diferente. E aí você imagina que a gente vai ter uma arma no banco de reservas extremamente importante. Porque se o Fluminense por acaso estiver perdendo ou estiver precisando do resultado, você abre Keno de um lado, Soteldo do outro. A coisa muda de figura. Junto com Arias e Quincana, a coisa muda de figura. Então, eu não tiraria eles. Mas para você ter esses dois jogadores, você precisa de uma flecha. Eles são flecha, você precisa de um arco. E aí, quem sabe, a entrada de Paulo Henrique e Ganso, se caso o Fluminense não esteja vencendo. Paulo Henrique e Ganso, com esses dois jogadores agudos fazendo os lançamentos, olha, acho que o Fluminense tem aí uma ferramenta bem interessante para a gente buscar o resultado caso seja necessário. Agora, buscar o resultado nós vamos precisar, mas não sei se a gente vai ter essa necessidade de incluir esses jogadores ou reverter algum resultado ou coisa parecida. O Fluminense precisa sim estar preparado para tudo, para esse jogo, mentalmente preparado, principalmente isso. Não adianta entrar em campo com síndrome de vira-lata, que nós já perdemos, nada disso. Tem que entrar em campo focado, achando que é possível, que tem jogo, e eu acho que tem jogo, que eu acho que é muito possível que a gente possa sair classificado. Somos zebras? Somos zebras. Mas é uma zebra que a gente está aqui. Eu fiquei aqui imaginando, fiz um exame de consciência, e aí depois vocês pensam e deixam o seu like aí no seu comentário. Imagine, melhor dos cenários, passando do Inter, e aí o City ou passa, vamos colocar que o City vai passar. Que o City passe, a gente passa por ele. Gente, primeiro vai ser a vingança da nossa vida. Mas, lá do outro lado, eu estou torcendo que o Palmeiras passe pelo Botafogo. Mas que o Botafogo passe e a gente se esbarre com o Botafogo numa semifinal. Nós não vencemos o Botafogo há 8 jogos. 8 derrotas consecutivas. Normal? Jamais. Na história do Fluminense isso é inaceitável. Mas será o momento da gente reverter isso? E agora ir no Mundial de Clubes, uma semifinal para ir para uma final de Mundial? Seria bom demais para ser verdade, né? Passar pelo City, tirar esse tabu do Botafogo e ir para a final. Aí, gente, só faltava ter o Flamengo do outro lado e a gente sapecar eles e aí ser campeão do mundo. Acho que era aí, eu vou te falar, é sonho demais para um tricolor, né? É isso aí, gente. Eu queria deixar esse papo com a gente aqui. Vou voltar aí durante a semana para a gente falar um pouco mais de Fluminense, falar do Mundial, colocar o papo em dia. Vou postar as fotos que eu falei para vocês lá, tá? Fiquem com Deus.
dê o seu like, se inscreve no canal aí, dá essa força, porque é sempre importante, o canal precisa crescer e eu preciso voltar a fazer conteúdo e esse é um primeiro deles, tá bom? Um abraço, fique com Deus.